Padre Pio chorou quando celebrou sua primeira missa na festa da Imaculada Conceição. Não foi emoção comum, não foi sentimentalismo religioso, foi porque ele viu algo que a maioria das pessoas nunca vai enxergar. Ele viu as portas do céu se abrindo de uma forma diferente naquele dia. Viu torrentes de graças descendo sobre quem sabia como pedir. Viu demônios recuando diante da simples menção do nome de Maria naquela data sagrada. E quando perguntaram a ele por que chorava, Padre Pio respondeu algo que deixou todos arrepiados. Ele disse que na festa da Imaculada Conceição, Maria tem permissão especial de Deus para conceder graças que em outros dias ela não pode dar. Permissão para intervir de formas que normalmente não acontecem. Permissão para arrancar almas do inferno, curar feridas impossíveis, quebrar maldições que pareciam eternas. Hoje, 8 de dezembro, não é um dia comum no calendário cristão. É o dia em que a mulher que esmagaria a cabeça da serpente foi concebida sem pecado. E se você entender o que estou prestes a revelar, se aplicar o que Padre Pio ensinou sobre este dia, você vai testemunhar milagres que pareciam impossíveis na sua vida. Antes de continuar, faça algo por mim agora. Escreva nos comentários o nome de uma pessoa que você quer colocar sob a proteção de Maria hoje. Pode ser você mesmo, alguém da família, um amigo que está sofrendo. Escreva o nome. Esse simples gesto já ativa algo poderoso. E se este canal ainda não faz parte da sua jornada espiritual, se inscreva agora, porque o que compartilhamos aqui pode mudar sua vida de oração para sempre. Existe algo sobre o 8 de dezembro que a maioria dos católicos não sabe. Algo que Padre Pio repetia com tanta insistência que as pessoas ao redor dele começaram a marcar essa data no calendário como se fosse mais importante que o próprio aniversário. Ele dizia que a festa da Imaculada Conceição não é apenas uma celebração teológica bonita, é uma fenda aberta no tempo onde o sobrenatural invade o natural com força total. Padre Pio explicava isso de um jeito que arrepiava. Ele dizia que quando Deus criou Maria sem pecado, quando ele a preservou da mancha original que todos nós carregamos desde Adão e Eva, aquele ato não foi apenas um favor pessoal para ela, foi uma declaração de guerra contra Satanás. Foi Deus dizendo para o inimigo que uma mulher estava chegando, completamente pura, completamente intocável pelo mal, e que dela nasceria aquele que destruiria todo o império das trevas. E o inferno inteiro ouviu esse decreto e tremeu. Por isso, o 8 de dezembro carrega um peso espiritual diferente. Por isso, orações feitas neste dia sobem aos céus com uma velocidade que não acontece em outras datas. Por isso, pedidos apresentados diante de Maria na festa da Imaculada Conceição recebem uma atenção especial do céu. Padre Pio costumava dizer que neste dia Maria caminha mais perto da terra, que seu manto se estende com mais facilidade, que ela escuta com mais ternura, que ela intercede com mais poder. E ele não estava falando de teoria teológica abstrata, ele estava falando de experiência real, de coisas que ele via acontecendo na vida das pessoas que levavam este dia a sério. Existem registros de cartas que Padre Pio recebia de pessoas contando milagres que aconteceram depois de seguirem suas orientações para o 8 de dezembro. Mulheres estéreis que engravidaram, vícios que foram quebrados da noite para o dia, doenças terminais que entraram em remissão inexplicável, famílias destroçadas que se reconciliaram, pessoas à beira do suicídio que sentiram uma paz sobrenatural tomar conta delas. Mas aqui está o que você precisa entender.
Esses milagres não aconteceram por acaso. Não foram coincidências espirituais aleatórias. Aconteceram porque essas pessoas fizeram coisas específicas no dia 8 de dezembro. Práticas que Padre Pio ensinava, gestos que ele mesmo fazia, orações que ele rezava com uma fé tão intensa que as paredes do convento pareciam vibrar. E hoje eu vou revelar exatamente o que ele ensinava. Não versões diluídas, não interpretações modernas suavizadas. As práticas originais. As mesmas que transformaram a vida de milhares de pessoas que tiveram o privilégio de estar perto dele. Você está pronto para isso? Porque o que vem a seguir vai exigir algo de você. Vai exigir fé verdadeira. Vai exigir que você pare de viver sua espiritualidade de forma morna e entre de cabeça naquilo que os santos viviam. Padre Pio não tinha paciência para catolicismo decorativo. Ele vivia uma fé de combate, uma fé que enfrentava o inferno de frente e vencia. Ele queria que todos ao seu redor vivessem da mesma forma. Então, se você quer receber as graças que o céu derrama especialmente hoje, preste atenção no que vem agora, porque cada palavra que você está prestes a ler pode ser a diferença entre um ano comum e um ano marcado por intervenções divinas que vão mudar sua história para sempre. Padre Pio era categórico quando falava sobre isso. Ele dizia que no dia 8 de dezembro você precisa rezar o rosário completo, não 3 mistérios. Não uma parte porque você está ocupado. O rosário inteiro, todos os 20 mistérios, do começo ao fim, sem pressa, sem distrações, com o coração totalmente voltado para Maria. E quando as pessoas diziam que não tinham tempo, que era difícil demais, que nunca conseguiriam manter a concentração por tanto tempo, Padre Pio respondia com uma frase devastadora. Ele dizia: você tem tempo para tudo que considera importante. Se o rosário parece longo demais, é porque você ainda não entendeu o que ele faz. O rosário no dia da Imaculada Conceição não é apenas uma oração repetitiva. É uma construção. Cada Ave Maria é como um tijolo sendo colocado ao redor da sua vida. Cada mistério meditado é uma camada de proteção sendo tecida sobre sua família. Cada dezena completada é uma porta do inferno sendo trancada contra você. Padre Pio via isso. Literalmente via. Existem testemunhos de pessoas que rezavam o rosário perto dele e o viam entrar em êxtase, os olhos fixos em algo invisível, lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando voltava a si, ele dizia coisas como: vocês não imaginam quantos demônios fugiram daqui enquanto rezávamos. Ou, Maria estava aqui conosco. Ela segurava cada palavra que vocês disseram como se fossem flores. No dia 8 de dezembro, esse efeito se multiplica. Padre Pio ensinava que quando você reza o rosário na festa da Imaculada Conceição, cada Ave Maria sobe aos céus com uma luz diferente. Cada Pai Nosso carrega um peso de intercessão que não acontece em dias comuns. Maria está mais atenta, mais presente, mais disposta a derramar graças que ela normalmente guardaria para momentos específicos. Então, aqui está o que você vai fazer hoje. Não importa se você nunca rezou um rosário completo na vida. Não importa se você acha que não consegue. Hoje você vai fazer isso. Você vai encontrar um lugar tranquilo na sua casa. Vai pegar seu terço. Se não tiver um, pode usar os dedos para contar as orações. E vai começar, devagar, com calma, meditando cada mistério, deixando que as palavras penetrem fundo no seu coração. Se possível, reze pelo menos uma dezena de joelhos. Não porque Deus exige isso, mas porque é um gesto de humildade que abre portas espirituais.
É você dizendo: Maria, eu me coloco diante de você como um filho pequeno que precisa da mãe. Enquanto você reza, algo vai acontecer. Talvez você não veja com os olhos físicos, mas vai sentir. Uma paz que não vem de você. Uma presença que enche o ambiente. Um calor suave que toca seu coração. Isso é Maria chegando perto. Isso é ela recolhendo cada palavra sua, como se fosse um tesouro precioso. E quando você terminar o rosário completo, faça uma coisa que Padre Pio ensinava. Diga em voz alta: Mãe Imaculada, toma conta de mim, faz de mim o que quiseres. Essas palavras ditas no dia 8 de dezembro carregam um poder de consagração que marca o ano inteiro. Eu conheço pessoas que fizeram isso e viram mudanças radicais nas suas vidas. Vícios que perderam a força, relacionamentos que foram restaurados, doenças que começaram a regredir, decisões difíceis que de repente ficaram claras. Não é magia, não é superstição. É o que acontece quando você honra Maria, no dia em que Deus a honrou da forma mais sublime possível. Então, não deixe o dia passar sem fazer isso. O rosário completo é a chave que abre a primeira porta. E existem mais 3 práticas essenciais que Padre Pio ensinava. Cada uma delas com um propósito específico. Continue comigo, porque o que vem agora vai transformar sua casa em território protegido. A segunda prática que Padre Pio considerava indispensável no dia 8 de dezembro era algo que chocava muita gente. Ele dizia que você precisa purificar espiritualmente sua casa. E quando ele falava isso, não estava sugerindo uma limpeza física comum. Estava falando de remover objetos que bloqueiam a graça de entrar. Objetos que carregam sombras, objetos que mantêm portas abertas para influências que você nem imagina. Padre Pio tinha uma sensibilidade espiritual aguçadíssima. Ele entrava em casas e imediatamente sabia se havia algo errado. Às vezes, apontava para um canto específico e dizia: aquilo ali não pode ficar. Está impedindo a bênção de circular. As pessoas ficavam chocadas, porque muitas vezes era algo aparentemente inofensivo. Uma estatueta trazida de uma viagem, um presente de alguém que desejava mal, uma foto que prendia a pessoa a um passado doloroso, um objeto quebrado que ninguém tinha coragem de jogar fora. Padre Pio ensinava que no dia da Imaculada Conceição existe uma graça especial para fazer essa limpeza espiritual, porque Maria é pura, ela é imaculada, e onde ela habita, a pureza se expande, a clareza aumenta, a luz vence as sombras. Então, aqui está o que você precisa fazer hoje. Caminhe pela sua casa com atenção, devagar, olhando cada cômodo, cada canto, cada prateleira, e preste atenção no que você sente. Existe algum objeto que te causa desconforto inexplicável? Algo que te traz memórias ruins toda vez que você olha? Algo que estava associado a uma pessoa que te machucou? Algo que simplesmente não te traz paz? Retire isso hoje. Não importa se tem valor sentimental. Não importa se foi caro. Não importa se alguém vai ficar ofendido. O que importa é que sua casa seja um santuário onde a graça flui livremente. Padre Pio era radical nisso. Ele dizia que algumas pessoas vivem anos com bloqueios espirituais simplesmente porque não têm coragem de jogar fora uma coisa que está literalmente envenenando o ambiente. Depois de remover o que precisa sair, faça o que Padre Pio sempre fazia. Pegue água benta e abençoe cada cômodo da sua casa. Vá devagar. Borrife nos cantos, nas portas, nas janelas, e enquanto faz isso, reze esta oração: Virgem Imaculada, purifica minha casa com tua graça, expulsa daqui tudo o que não vem de Deus.
Você vai sentir a diferença imediatamente. Pessoas que fizeram isso relatam sensações incríveis, uma leveza no ar que não existia antes, um sono mais profundo e reparador naquela noite, brigas que diminuíram drasticamente, crianças que ficaram mais calmas, uma paz que se instalou e não foi mais embora. Isso não é imaginação. Isso é o que acontece quando você permite que Maria entre de verdade na sua vida e no seu espaço. Ela não força a passagem, ela espera ser convidada. E quando você a convida no dia em que ela foi concebida sem mancha, quando você prepara sua casa para recebê-la com pureza, ela vem acompanhada de anjos que varrem as trevas para fora. Padre Pio via esses anjos. Ele via entidades malignas fugindo desesperadas quando alguém tomava essa atitude de fé, e ele garantia que essa proteção não durava apenas um dia, durava o ano inteiro, porque no 8 de dezembro, o que você consagra a Maria recebe um selo de proteção que o inferno não consegue quebrar. Então não subestime essa prática. Pode parecer simples, pode parecer até supersticiosa para quem não entende. Mas os santos sabiam o que estavam fazendo, e Padre Pio não ensinaria isso se não tivesse visto funcionar milhares de vezes. Sua casa merece ser um lugar onde o céu toca a terra, e hoje é o dia perfeito para fazer isso acontecer. A terceira prática que Padre Pio considerava essencial no dia 8 de dezembro era talvez a mais difícil de todas. Ele dizia que você precisa fazer um exame de consciência profundo e, se possível, ir à confissão. Mas não uma confissão superficial. Não aquela lista rápida de pecados que você decorou. Uma confissão que vai às raízes, que expõe as feridas escondidas, que traz à luz aquilo que você tem vergonha até de admitir para si mesmo. Padre Pio ouvia confissões por horas. Às vezes passava o dia inteiro no confessionário e as pessoas saíam de lá transformadas. Muitas choravam incontrolavelmente. Outras sentiam como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos ombros. Algumas contavam que Padre Pio revelava pecados que elas tinham esquecido ou tentado esconder. Ele sabia, ele via, e com aquela ternura de pai, ele conduzia cada alma de volta para os braços de Deus. No dia da Imaculada Conceição, essa graça de libertação se intensifica, porque Maria foi concebida sem pecado. Ela nunca conheceu a escravidão da culpa. E por isso, ela tem um poder especial de interceder por aqueles que estão presos em correntes de vergonha, amargura, vícios, ressentimentos. Padre Pio ensinava que quando você se confessa no 8 de dezembro, ou quando faz um exame de consciência sincero diante de Deus neste dia, algo se quebra no mundo espiritual. Cadeias que pareciam eternas se partem. Maldições geracionais perdem força. Padrões de pecado que se repetiam há anos começam a ruir. Então aqui está o que você vai fazer hoje. Se conseguir ir à confissão, vá. Não importa quanto tempo faz, não importa o que você fez. Hoje é o dia. Maria está esperando para te levar de volta aos braços do Pai. E se você não conseguir chegar a um padre hoje, faça uma confissão espiritual. Sente-se em um lugar silencioso, feche os olhos e seja brutalmente honesto com Deus. Onde você está guardando mágoa? Quem você não perdoou? Que palavras você falou que destruíram alguém? Que pensamentos impuros você tem alimentado? Que vícios você tem escondido? Que partes da sua vida você mantém longe de Deus porque tem medo do que Ele vai pedir? Fale tudo, em voz alta se for preciso. Chore se precisar. Grite se for necessário. Deus não se assusta com sua bagunça. Maria não se afasta da sua miséria. Eles estão esperando exatamente isso. Sua honestidade bruta.
sua vulnerabilidade total. Padre Pio dizia uma coisa que mudou a vida de muita gente. Ele dizia: a humildade abre portas que a força nunca conseguirá abrir. E o 8 de dezembro é o dia perfeito para essa humildade. O dia perfeito para você parar de fingir que está bem e simplesmente desabar diante de Deus. Depois de fazer esse exame profundo, reze esta oração: lava em mim tudo o que não se parece com Maria. Quebra em mim tudo o que não vem de ti. Essa oração, feita no dia da Imaculada Conceição, é escutada com uma ternura especial. Deus olha para você através dos olhos de Maria, e os olhos dela não condenam, não julgam, apenas amam, apenas acolhem, apenas purificam. Eu conheço histórias de pessoas que fizeram isso e sentiram uma libertação física. Uma delas me contou que durante anos carregou uma culpa relacionada a um aborto que fez na juventude. Ela nunca tinha conseguido se perdoar. No dia 8 de dezembro, ela fez essa oração de joelhos, chorando, dizendo tudo o que sentia. E, de repente, ela sentiu como se mãos invisíveis a abraçassem. Uma voz suave pareceu sussurrar: está perdoado. Você está livre. A partir daquele dia, a culpa que a torturava por décadas simplesmente desapareceu. E isso é o que acontece quando você permite que a pureza de Maria toque suas feridas. Quando você deixa que a misericórdia de Deus entre nos lugares mais escuros da sua alma. Então não pule essa etapa. Não diga que vai fazer depois. Hoje é o dia. A graça está aqui. Maria está esperando, e a liberdade que você tanto deseja está a uma oração de distância. A quarta e última prática que Padre Pio ensinava para o dia 8 de dezembro é a mais poderosa de todas. É a que vai determinar como o restante do seu ano vai se desenrolar. É a consagração pessoal a Maria. Mesmo que você já tenha feito isso antes, mesmo que tenha lido livros inteiros sobre consagração, mesmo que ache que já está consagrado, hoje você vai renovar isso, vai reafirmar, vai selar novamente, porque consagração não é um evento único, é um relacionamento vivo que precisa ser alimentado. E o dia 8 de dezembro é o melhor dia do ano inteiro para fazer isso. Padre Pio se consagrava a Maria todos os anos nesta data. Ele dizia que era como renovar os votos de um casamento, como dizer de novo: eu sou seu, totalmente, sem reservas, sem condições. E quando você faz isso no dia em que celebramos a Imaculada Conceição, Maria coloca um selo espiritual sobre você, um selo de proteção, um selo de pertencimento, um selo que diz ao inferno inteiro: este aqui é meu filho, não toquem nele. Padre Pio via esse selo. Ele conseguia discernir quem estava verdadeiramente consagrado a Maria e quem apenas tinha feito uma oração bonita sem compromisso real. E ele dizia que a diferença era gritante. Pessoas consagradas a Maria viviam com uma proteção visível. Os ataques espirituais eram menos intensos, as tentações perdiam força, as decisões ficavam mais claras, os milagres aconteciam com mais frequência. Então aqui está o que você vai fazer agora mesmo. Não precisa de fórmulas complicadas, não precisa de um ritual elaborado. Você só precisa do seu coração e da sua vontade de dizer sim. Fale estas palavras ou algo parecido que saia do fundo da sua alma. Virgem Imaculada, hoje eu me dou completamente a ti. Minha mente, minhas palavras, meus passos, meus medos, minhas feridas, minha família, meus planos, minhas lutas, meus sonhos. Toma tudo, purifica tudo, guia tudo, protege tudo, nunca me soltes. Pronto. Foi isso. Simples assim. Mas quando você fala isso no dia 8 de dezembro, quando você pronuncia essas palavras com fé verdadeira, o céu se move.
Maria estende seu manto sobre você de uma forma que os místicos descrevem como um abraço que nunca termina. Uma presença constante que te acompanha em cada passo do ano que está por vir. Padre Pio ensinava que pessoas consagradas a Maria no dia da Imaculada Conceição experimentavam 3 coisas ao longo do ano seguinte. Primeiro, proteção contra acidentes e perigos que elas nem sabem que existiram. Segundo, clareza nas decisões importantes que precisam tomar. Terceiro, uma paz interior que permanece mesmo quando tudo ao redor está caótico. Isso não é garantia de uma vida sem problemas. Maria não promete que você não vai sofrer, mas ela promete que você nunca vai sofrer sozinho, que sempre haverá uma mão segurando a sua, que sempre haverá uma luz guiando seu caminho, que sempre haverá uma voz sussurrando: não tenha medo, eu estou aqui. Se você puder, acenda uma vela branca hoje. Deixe ela queimar por pelo menos alguns minutos, enquanto você faz essa consagração. Não é superstição, é um símbolo visível de um compromisso invisível. É você dizendo: quero refletir a pureza de Maria na minha vida. Padre Pio fazia isso. Os santos faziam isso. E as pessoas que levam sua fé a sério fazem isso até hoje. Então não deixe o dia 8 de dezembro passar como se fosse uma data qualquer no calendário. Viva essas 4 práticas com fé real. Reze o rosário completo. Purifique sua casa espiritualmente. Examine sua consciência com honestidade. Renove sua consagração de coração aberto. Faça isso e você vai testemunhar milagres que vão te deixar de joelhos. Porque o 8 de dezembro não é apenas um dia. É uma porta aberta entre o céu e a terra. E hoje, essa porta está escancarada esperando por você. Então é isso. 4 práticas que podem transformar completamente o 8 de dezembro de um dia comum em um marco que define seu ano inteiro. O rosário completo que tece proteção ao seu redor, a purificação espiritual que expulsa trevas da sua casa, o exame de consciência que quebra correntes invisíveis e a consagração que coloca o selo de Maria sobre tudo o que você é. Padre Pio viveu essas verdades. Os santos as praticaram. E agora você sabe exatamente o que fazer. Não deixe esse conhecimento morrer em você. Não seja mais uma pessoa que ouve a verdade e não faz nada com ela. Hoje é o dia da Imaculada Conceição. Hoje é o dia em que Deus declarou guerra ao inferno através de uma mulher pura. Hoje é o dia em que graças especiais descem sobre quem tem coragem de pedir. Então levante agora, pegue seu terço, olhe sua casa com olhos novos, fale com Deus de coração aberto, entregue tudo nas mãos de Maria e prepare-se para ver sua vida mudar de formas que você nem imaginava serem possíveis. Se este vídeo tocou seu coração, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva neste canal e ative o sininho, porque aqui a gente não faz conteúdo religioso superficial. A gente compartilha verdades que os santos viveram e que podem transformar sua caminhada com Deus. E agora eu quero ouvir você. Nos comentários, conte sua história. O que você aprendeu hoje? Como vai viver o 8 de dezembro? Que milagre você está pedindo? Vamos construir uma comunidade onde a fé não é teoria, mas vida real. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber disso. Porque todo mundo merece conhecer o poder que Maria tem de mudar destinos.